Olá, começa agora mais um Conversa da Gente. Hoje nós vamos falar sobre estimulação de bebês. Aqui no estúdio, Fernanda Rocha, psicóloga e criadora do projeto Criança em Foco. E também está conosco a Jaqueline Felski, que é professora e mãe do Bernardo, de 10 meses. Esse bebê lindo que nós estamos vendo aí, brincando, bem feliz aqui no estúdio. Bom, eu vou começar, Fernanda, pedindo que você explique pra gente como é que é esse projeto, como nasceu essa ideia. Foram anos de estudo, né, de pesquisa. Sim, sem dúvida, e também fruto da minha própria experiência pessoal. Eu tive a minha segunda, tenho duas meninas, e a minha segunda bebê nasceu com 29 semanas de gestação. E eu precisei fazer estimulação psicomotora dela para que ela pudesse ter o desenvolvimento corrigido. E na ocasião a neuropediatra achou que eu deveria fazer o desenvolvimento dela por minha conta e não que eu contasse com a ajuda de mais um especialista. Já havia passado uma série de especialistas pela nossa vida e nós não éramos especialistas em nada exatamente ali naquele momento. E foi uma experiência extremamente marcante e que contribuiu imensamente para evitar que eu entrasse em depressão pós-parto, para que também eu pudesse descobrir as formas que dependiam de mim e não de outras pessoas para desenvolver o meu bebê. E a experiência foi fantástica, ela realmente engatinhou num tempo ótimo, ela andou com 1 ano e 1 mês, foi um bebê que teve um desenvolvimento absolutamente saudável, né? Hoje já está com quase 15 anos. Mas a minha experiência nessa ocasião, ela me trouxe também uma certa noção de que isso seria possível e muito melhorado se fosse em grupo, se eu tivesse a condição de partilhar com outras mães, com mães que também estivessem passando pelas mesmas dificuldades, angústias e experiências que eu passava. Até então, para eu entender bem, esse trabalho, ele está necessariamente relacionado a algum problema que você tem que resolver ali com o seu bebê? Ou não? Por exemplo, você querer apenas melhorar esse contato, essa interação com o filho? Então, inicialmente, a ideia era oferecer um espaço de promoção de vínculo mesmo, que a gente pudesse ir conhecendo aos poucos os bebês na prática, durante a atividade de uma forma lúdica, o tempo todo brincando e descobrindo as potencialidades de cada fase. Mas a gente tem visto cada vez mais os benefícios para crianças que tenham algum tipo de necessidade, como por exemplo os bebês prematuros ou bebês que tenham algum indício de atraso motor, ou às vezes bebês que têm, pelo contrário, bebês que são acelerados demais e cujas mães trazem dificuldade com o sono, dificuldades com a atenção, com a concentração. Então a gente tem hoje colhido benefícios secundários para além daqueles para os quais nós pensamos nessa proposta. O resultado é esse que nós estamos vendo aí, Fernanda. A interação do Bernardo com a mamãe dele é impressionante, gente. Esse é um bebê extremamente feliz, né? E um bebê que com 9 meses, que é uma fase em que as crianças geralmente estranham bastante, né? Começam a estranhar muito as pessoas. E é um bebê que não estranha, é um bebê que já está acostumado, até justamente pela oportunidade de conviver com outros pais nos grupos de estimulação, ele tem essa facilidade. Vamos mostrando então, você podia ficar ali pertinho da Jaqueline, para a gente ir mostrando. Inclusive, Jaqueline, conta um pouquinho da sua história, da sua experiência, porque é o seu primeiro filho, né? Isso. E aí você procurou esse auxílio até para que você pudesse, desde o início, ter esse comportamento, essa interação bacana com seu filho. Como é que foi? Então, no começo, assim, já na gestação, a gente já teve essa preocupação em estar se preparando um pouquinho para esse novo desafio de ser pai e mãe, né? E como todo pai e mãe, a gente tenta proporcionar o melhor, né? Que é sempre o melhor para os nossos filhos. E a nossa intenção sempre foi em poder descobrir formas de poder estar brincando com ele, se comunicando desde o início, com ele, né? Ainda que pelo olhar, pelos gestos. Isso, e com a ajuda então de uma profissional, de saber como a gente entender esse chorinho, né? O sorriso, a forma como as reações dele. Como eles se comunicam com a gente. E como é que é esse trabalho na prática, Fernanda? Assim, os exercícios que vocês fazem, vamos mostrar um pouquinho. Depende de cada fase, né? O Bernardo, quando começou, ele tinha apenas 2 meses. Nessa fase, a estimulação ela é muito sensorial,
é muito através do toque, das texturas, das massagens, e da mãe e do pai irem sentindo o tempo do bebê, o tempo que ele consegue, né? Exercícios também para ajudar a dissociar um pouquinho. Eles, no começo, eles são muito como um bloquinho, né? Muito ainda durinhos, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo uma certa flexibilidade. Isso até é simbólico. Os pais também, né? Eu imagino, ficam um pouquinho com medo na hora, quando são recém-nascidos, do banho, pegar, parece que é muito frágil. Na verdade não é assim, né? E até assim, perceber que o bebê é muito mais forte, firme e competente do que eles imaginavam no começo.